A paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, graça, shalom Adonai. E aí, terra, tudo bom com vocês? Já ouviram falar nos babilônicos? Provavelmente quando você escuta essa palavra, você associa a Babilônia e os babilônicos com a Bíblia. Mas talvez a pergunta que fica no ar é, será que realmente os babilônicos e a Babilônia existiram? Ou é somente uma história da Bíblia? Então hoje nós vamos colocar a Bíblia dentro do contexto histórico. Primeiro, a Babilônia existiu? Sim. E a resposta é sim, a Babilônia existiu. A Babilônia ela foi uma das antigas cidades mais importantes da antiga Mesopotâmia. Ela ficava situada entre os rios Tigre e Eufrates, a região onde hoje é o atual Iraque. E é aqui que tudo fica muito interessante, porque a Babilônia não nasceu nos contextos bíblicos. Ela sempre fez parte do Antigo Oriente. Um dos nomes mais importantes da história da Babilônia é um homem por nome de Hammurabi. Foi um rei por volta do século XVIII a.C., que ficou famoso por causa dos chamados Códigos de Hammurabi. Esses códigos foram tão importantes porque foram uma coleção de leis registrada na escrita cuneiforme. E isso é importante destacar porque mostra que nós estamos falando de uma sociedade que é organizada, onde tem leis, comércio, administrações e um sistema de organização. Agora, onde que a Bíblia entra dentro dessa história, dentro desse enredo? Ou melhor, onde que a Babilônia e os babilônicos se encaixam na história da Bíblia? Por volta do século 6 a.C., o rei por nome Nabucodonosor II, ele transforma a Babilônia em uma das maiores potências políticas e culturais da história do mundo antigo. É exatamente nesse período em que a história dos babilônicos e a história dos israelitas, da Bíblia, elas se encontram de maneira forte, mostrando que por volta do ano 586 a.C., Nabucodonosor, ele consegue adentrar a Jerusalém, a cidade de Judá, e consegue levar a cativo todos os habitantes de Judá. E é aqui que tudo isso fica tão interessante, porque essa história não está inserida somente nos contextos bíblicos ou quiçá religioso. Essa história também ela está inserida dentro da historicidade da Babilônia, envolvendo as disputas políticas entre a Babilônia, Judá, Egito e as grandes potências da época da Mesopotâmia. E aí talvez você fique se perguntando, beleza, mas nós temos registro somente na Bíblia? Não, espera. A arqueologia encontraram evidências da antiga Babilônia no atual Iraque. Foram descobertos estrutura, inscrições e objetos relacionados à cidade da Babilônia. Entre esses objetos foram encontrados objetos associados ao rei Nabucodonosor. Então a Bíblia ela apresenta a Babilônia dentro da sua narrativa histórica e a arqueologia nos permite conhecer a Babilônia com as suas evidências, mostrando que de fato tiveram registro de todos esses acontecimentos. Mas calma, nós precisamos separar as coisas. Isso não quer dizer que a arqueologia ela pode confirmar cada acontecimento teológico da Bíblia, mas ela pode provar que cada acontecimento, cada lugar, reis, povos, de fato tiveram uma forte evidência de seus acontecimentos. E isso é muito importante, porque uma coisa é a gente olhar e dizer que a Babilônia é uma cidade inventada pela Bíblia. Outra coisa é a gente olhar para a historicidade, para a arqueologia e perceber que, de fato, a Babilônia ela existiu e teve a sua historicidade, teve seus reis, guerras, teve os seus altos e baixos, teve políticas, organizações, e teve todos os seus eventos relatados. E é aqui que tudo fica muito interessante, porque é desse mesmo jeito, dessa mesma forma, que a Bíblia ela apresenta a Babilônia, com reis, guerras, sendo uma das maiores potências do Antigo Oriente, da Mesopotâmia, e mostrando que, de fato, a Babilônia ela conseguiu conquistar muitos povos e lugares. E esse aqui foi um panorama sobre o contexto histórico e teológico da historicidade dos babilônicos, mostrando a importância que os babilônicos ele teve para a evidência da Bíblia
evidência dos israelitas, evidência de tudo que está inserido na Bíblia. E se você ficou até aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino da notificação para que toda vez que eu subir um vídeo, você seja notificado e o vídeo chegue para você. Deixe um comentário aqui para me saber se você gostou desse tipo de conteúdo. Comenta aqui, Babilônia, para mim saber que você está gostando desse conteúdo e deixa o seu like para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Shalom!